Oi, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa. Demorei um pouquinho, deu certo. Deu super certo. Foi o tempo que o pessoal entrou, que a gente compartilhou, que a Instagram avisou pra galera que a gente tá online. Show. Pessoal, boa noite. Muito feliz em estar aqui com vocês. É muito bacana esse momento. Pra gente conversar, pra gente transbordar. É muito legal pra gente, muito coração. A gente vai conversar sobre o livro Picos e Vales, eu já fiz aqui a introdução. Nós estamos aqui com 4 pessoas, com o Jack, que é da área de TI, especialista em identidade, a Samara, que ela é mentora e coach na área de empreendedorismo, a Adri, que é da área do direito e da área do empreendedorismo, e eu, que sou da área da publicidade e sou empreendedora também. Vai ser bem bacana, é legal que a gente monta, a gente convida as pessoas, e no meio da leitura eu vi que tem tudo a ver e que as nossas áreas se complementam e que a gente vai poder trocar uma ideia bem bacana. E nosso objetivo é contribuir, né? Compartilhar os insights que a gente leu, os insights que a gente teve, que como isso, de certa forma, contribuir enfim, para a nossa vida. Para que as pessoas tenham uma noção do livro como um todo, a gente não narra a história, mas a gente dividiu a história do livro, o livro, em 4 partes. Certo? Então, cada um faz um pequeno resumo da sua parte, traz os seus insights, e a gente vai conversando, a gente contribui, a gente complementa, a gente chama atenção, se aquele ponto faz sentido para a gente, de que forma faz sentido, e sem mais delongas, vamos iniciar. Ok? Tá ótimo, Ok. Show. Alguém deseja falar algo antes de começar? Fazer alguma observação? Algo sobre o livro como um todo? Não, só agradecer, Rebeca, porque esse livro foi maravilhoso, né? Eu li ele em 2015, então, assim, é incrível como ele é bem atual. Ele é um livro muito, muito, muito atual, independente da época que você for ler ele é incrível. Perdoei que eu peguei a fala da Adriana. Não, é porque tá tendo eco aqui para mim ainda, não sei se tá travando. Mas esse livro é um livro transformador, né? É um livro de cabeceira que nós temos que estar sempre lendo e relendo, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? E eu falo para você, para mim foi transformador. Está sendo, né? Que é um processo. Isso. Jack, vai falar alguma coisa ou a gente inicia? Podemos iniciar. Podemos iniciar, então vou começar aqui com a primeira parte, certo? Tocar o terror. Simbora tocar o terror. E é isso, tá bom? Vou pedir licença a vocês para ler as minhas anotações. Não vou me estender muito com a história, eu vou mesmo fazer um resumo e trazer os pontos que me chamaram a atenção. O livro começa com uma conversa entre o Michael e a Ayn. Eles estão falando sobre como eles estão ali no dia a dia deles, e ela comenta sobre uma história que transformou a vida dela. Ela pergunta como ele está, ele se sente um pouco constrangido ali de falar, mas ela percebe que ele não está bem, ela compartilha uma história, espera que faça sentido e diz, olha, compartilha isso com as pessoas, se fizer sentido. E aí ela começa com a história, né? Que a história fala de um jovem que morava no vale. O livro ele fala sobre os picos e sobre os vales, sobre os altos e baixos. Esse jovem morava no vale e ele era a visão que ele tinha, a perspectiva que ele tinha. Ele achava que ia ficar ali para sempre. Só que começa a ficar incomodado, né? E aí ele fala aqui uma coisa que me chamou a atenção, que já vem aqui com os insights. O vale era tudo o que ele conhecia, tudo o que levava a crer que ele passaria na vida dele, né? Sobre a questão de às vezes a gente não enxergar o local que a gente, o lugar que a gente está, o como a gente está na nossa vida. E isso fez muito sentido para mim. Teve uma época que eu tinha um objetivo de vida profissional e que dava meu sangue, dava tudo, e que depois eu vi que aquilo não fazia sentido para mim. Então, isso aqui chamou minha atenção.
Só que aí teve um momento que o jovem perguntou se não era melhor viver em um outro lugar. Ele começou a ter desafios na empresa que ele trabalhava, só que ele sempre que se questionava, aí vem um outro insight, e aí eu peço, se vocês que estão assim, se fizer sentido para vocês, inclusive aqui a gente, quando ele começa a se incomodar com a situação que ele está e a planejar sair, ele se depara com duas situações. As pessoas que estão ao redor dele começam a dizer, olha, aquilo ali é difícil, aquilo ali não é para ti, começam a desmotivá-lo. E ele começa a comparar a situação que ele está com o pico, e ele, por essa situação de comparação, começa a se sentir desmotivado, sabe? Não, isso não é para mim. Então ele próprio faz isso e as pessoas que estão ao redor fazem isso. E faz muito sentido para mim também. E aí a gente, trazendo um pouco da história da gente, eu sou publicitária, trabalhei 14 anos e meio numa empresa, e atualmente estou como empreendedora, estou justamente nesse processo de transição. Daí, essa questão de você sair do modelo tradicional, que para você é top, é a visão que você tinha, é o seu objetivo de vida, e mudar para um outro formato, e depois você vê que faz sentido para você, naquele momento, aquele pico ali que você deseja, você passa pelas pessoas, né, você passa pela comparação, e faz muito sentido para mim, sabe? Vocês têm alguma coisa para complementar com relação a esse insight? É a mesma coisa, Rebeca, que eu também já vivi, né? Porque, infelizmente, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a gente não é a fase que a gente está vivendo. Então, o livro fala exatamente os momentos que a gente tem de pico. Eu não sei se é o meu áudio que está ruim. Vocês estão escutando direitinho, então? Eu estou. Tem um eco que tem agora, mas eu não sei de qual é, mas enfim, gente, se a gente estiver escutando direito, vocês avisam aí. Eu não sei se é o meu. Mas, enfim, só complementando o que a Rebeca falou, né? A gente tem que entender que nós não somos a fase que a gente está vivendo. Nós não somos o vale que a gente está vivendo, né? Tanto faz ser momentos ruins da nossa vida, como momentos bons. Então, eu me vi também nessa mesma situação, Rebeca, de sair de lugares e não ter, exatamente por conta disso, porque as pessoas não acreditavam no que eu estava fazendo, não entendiam essa questão do empreendedorismo. E aí a gente tem que sair dessa fase, porque senão, desse contágio social, porque senão não adianta, a gente não sai desse vale. Mas muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, os próximos também não acreditam na gente, né? Eu acho que isso pelo menos as histórias que eu escuto, é a grande maioria. Os seus não acreditam em você, não valorizam aquilo que você está tão enganjado em fazer, e isso muitas vezes te desmotiva, né? Te desanima, como você entra no seu vale, na verdade, né? Porque normalmente o que a gente espera é que aqueles que estão ao nosso redor ali, eles te apoiem, né? E a maioria das histórias que eu escuto de grandes empreendedores que começaram pequenininho foi que não tiveram apoio. E isso é muito difícil, né? Exatamente. E às vezes nem é por maldade, é porque a pessoa que gosta da gente quer ver a gente no conforto, né? E muitas ou vezes então o contrário, né, Rebeca? Ou então é porque eles não querem sair da zona de conforto, né? O que acontece muito é que quando a gente começa a se movimentar, começa a se mexer, começa a crescer, a gente incomoda quem está ao redor, porque as pessoas se vê no estado de zona de conforto. Se vê no estado de que, não, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro não me movimentar. E aí começa a incomodar, porque vê você crescendo, vê você se desenvolvendo, a pessoa começa a analisar a própria vida, vê que não está satisfeito, está estagnado, mas ela começa a ver que você está crescendo e isso incomoda ela. Então é meio que ela às vezes não dá muita atenção ou não dá apoio, porque mexe com ela, ele ou ela, né? Enfim, essa pessoa começa a se olhar, começa a se observar, isso incomoda, né? E infelizmente é sobre ele, né? É sobre ele, ó, tá aqui o David até colocou, né? Autossabotagem, exatamente. A pessoa não quer sair da zona, e pra gente sair da zona de conforto você gasta uma energia, né? Você gasta energia porque você tá fazendo coisas completamente diferentes do que você está habituado.
Eu digo até por mim aqui nessa live, porque se me dissesse que eu ia fazer uma live há 5 anos atrás, eu ia dizer, de jeito nenhum, porque para mim era zona de conforto. Eu tinha pavor de falar. Vencemos obstáculos. As pessoas que começam a te desencorajar, elas querem até te ver bem, mas nunca melhor do que elas mesmas. Essa é a treta. E é o que a Rebeca falou, não é por mal, é porque realmente incomoda. As pessoas não querem fazer, não querem sair daquela zona de conforto, porque às vezes não se despertarem. E quando a pessoa do lado se desperta, se sente incomodado, né? Sim. É isso. Rebeca. É isso. E aí muitas vezes... Oi, sou eu que estou travando? Pode continuar. Tava travando um pouquinho o teu, mas deu certo agora. Não sei se o pessoal tá escutando direitinho, qualquer coisa. Se o pessoal tiver aí avisar, mas tá ótimo. Pode falar, Rebeca. Pois pronto, vou continuar aqui com o próximo, com a sequência, certo? Ele estava lá, questionou, comparou, mas decidiu seguir, decidiu subir. Não foi fácil. À medida que ele subia, ele começava a perceber a brisa suave do pico. Isso é legal, porque ele começa a subir, ele começa a perceber o lado bom de estar ali, mas ele passa por locais que são difíceis de passar, que ele se fere, que ele se machuca, e aí ele começa a relembrar das pessoas, olha, aquela pessoa me disse, enfim, mas ele segue e consegue chegar. Quanto mais alto subia, melhor conseguia ver, tinha uma visão melhor do que ele estava fazendo. Passou por uma parte estreita, lembrou das pessoas que falavam o quanto seria difícil. Quanto mais alto ia, mais ficava feliz, por saber que estava superando seus medos e seus desafios. Isso é muito bacana. Quando ele chegou, num local lá do pico, ele chegou e disse, olha, legal, vou contemplar aqui o pôr do sol. Só que quando ele viu o pôr do sol tinha passado, ele estava animado com aquilo. Só que quando percebeu que tinha passado, ele sentou no chão e reclamou, perdi, né? Se chateou, perdi. E daí aparece um outro personagem da história, que é um velho, o que foi que você perdeu? E esse velho, essa pessoa, mostra para ele uma outra perspectiva, uma outra coisa bacana que tinha lá naquele local, que ele não estava vendo, que ele tinha focado no que ele tinha perdido. Que eram as estrelas, que era o céu, que ele não tinha parado para observar e que era muito bonito. Então, outro insight que veio para mim da história é de você. Ele estava ali no objetivo dele, ele estava onde ele queria chegar, mas ele focou no que ele tinha perdido e não no que ele tinha conseguido, no que ele poderia ver, no que era de novo que estava ali. Se vocês tiverem alguma coisa para completar, para complementar, vocês entram, certo? Senão eu vou seguindo. Tá. Daí essa pessoa, o senhor, começa a conversar com ele e pergunta, por que você veio para o pico? Ele fala, eu não sei muito bem. Ele estava incomodado, né, com a situação que ele estava, mas acho que estou procurando alguma coisa. Insatisfeito, ele estava insatisfeito com a vida, com o trabalho, segue ali naquele rumo, que teve vontade de seguir, e começa a conversar com esse senhor. E aí, nessa conversa, esse senhor mostra para ele como os picos e os vales estão interligados. E como na vida, ele estava insatisfeito com o trabalho, com a vida pessoal dele, da mesma forma que ele tinha os altos e baixos na vida dele, aquilo acontecia também na geografia, os picos e os vales. Né? O vale, que era o local que ele morava, o pico, que era o local que ele estava. E ele fala como isso está tudo interligado. E, por exemplo, os altos da sua vida é por conta das decisões corretas que você tomou ontem. E a administração das suas decisões hoje vão levar você para um pico ou para um vale amanhã. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que ele fala de administrar os bons momentos. Né? De você estar ali, estar num momento bom, estar num pico, mas de administrar aquilo ali que você está vivendo e tomar as decisões corretas para você gerenciar. É o que a gente está passando. A gente está aqui, o nosso peso é um resultado, o nosso financeiro é um resultado, é tudo um resultado.
Então, essa administração do que a gente está vivendo, ela é bem importante. E uma coisa que ele falou, os picos são momentos que você valoriza o que tem, independem do local que você está. Mas quando você valoriza o que você tem, você se coloca num momento de pico, mesmo que geograficamente você esteja no vale, geograficamente em outro aspecto, e quando você tem uma visão de momentos, quando você tem momentos que você sente falta de algo que você não tem, mesmo que você esteja num pico, você se coloca num vale. E isso foi outra coisa que me chamou a atenção e que eu trouxe para destacar para vocês. Que a gente se coloca, independente de onde a gente esteja, a gente se coloca nesses momentos de picos e de vale. Certo? Gente, se vocês tiverem alguma coisa, complemento. Não, tá ótimo, pode continuar. Pode seguir. É o pessoal, né? Quem está escutando, que tiver alguma dúvida, né? Eu acredito que também eles podem compartilhar, né? Fazer perguntas, interagir aqui com a gente. Né? Isso, senão eu vou seguindo aqui. Deixa eu ver onde eu estava, é isso mesmo. Daí ele segue o momento para fora. O momento para fora do vale surge, outra coisa que me chamou a atenção, é que aqui ele disse que a gente se coloca nesses momentos, mas o momento para fora do vale, o momento para a saída daquele momento difícil aparece quando você decide ver as coisas de uma outra forma, ver com uma nova perspectiva, com uma nova visão, e eu vou deixar aqui para o Jack continuar com a parte dos esclarecimentos. Então, depois desse ponto aí, que o jovem conheceu o velho, ele já voltou pro vale onde ele morava, né, com essa nova filosofia de vida. Então, ele já voltou animado, com uma nova energia. Então, ele voltou a trabalhar, já se sentindo bem mais feliz. Só esse sentimento de felicidade já teve um resultado. Qual foi o resultado? Sucesso. Por que ele teve sucesso? Porque ele tinha, de forma inconsciente ainda nesse ponto, uma visão positiva de futuro. Ele já acreditava que a visão, a filosofia de picos e vales ia trazer um grande sucesso para ele no trabalho. Então, teve sucesso, mais vendas, mais pedidos no trabalho, e ao mesmo tempo ele pôde ver o bem oculto nas dificuldades, que foi outro ponto que o velho passou para ele. Só que foi o que aconteceu lá no trabalho. Esse sucesso gerou uma sobrecarga de pedidos. E aí, o que aconteceu? Um cliente que era muito importante para a empresa, a carga dele foi perdida, certo? E aí o cliente ficou puto com a empresa e outros clientes começaram a cancelar os pedidos. E o clima ficou pesado no trabalho, certo? O clima ficou pesado. E aí o jovem se perguntou, né, qual que é o bem oculto nessa situação? Qual que é o proveito que eu posso tirar nessa situação de vale? Já que ele entrou no trabalho numa situação de vale, não é isso? Qual a verdade oculta nessa situação? Qual o proveito que eu posso tirar nesse momento ruim? Que é a mesma você. Quando você estiver no vale, né? Que foi o que o jovem trouxe. Ele pensou, todo vale é temporário. Então ele pôde relaxar e saber que aquilo ali ia passar. Caraca! Me diz aí, você está passando por um momento de pico ou por um momento de vale? Escreve aqui embaixo. Se você estiver passando por um momento de pico, você precisa aprender a gerenciar esse tempo de pico. Gerenciar algum momento na sua vida. Agora, se você estiver em um momento de vale, saiba que vai passar. Porque os vales, eles são temporários. Certo? E aí, foi que ele foi dormir, passou a noite pensando, o que é que eu vou fazer para melhorar a situação da empresa, certo? O que é que eu vou fazer para sair desse vale? E aí ele teve algumas ideias e no outro dia foi falar com o chefe dele. E aí ele fez uma pergunta.
chefe, o que é que você acha de usar a crise como oportunidade? Usar a crise para identificar os pontos fracos e criar um sistema que melhore e seja mais confiável com relação a essas entregas. E aí o chefe comprou a ideia e disse que ele ia ficar responsável por implantar esse novo sistema. Então, o que foi que ele fez? Ele, junto com a equipe dele, criou um novo sistema, certo? Desenvolveu um sistema mais confiável. E aí, teve novos pedidos, novos clientes. A notícia já foi se espalhando no boca a boca, né? E a empresa cresceu novamente, voltou para o momento de pico. E aí o jovem foi promovido, certo? Então, nesse ponto, eles estavam no momento de pico. Alguém quer comentar alguma coisa, né, até esse ponto? Não, tá tranquilo. Só o comentário que fizeram agora, que ela estava falando sobre Vale, né? Dizendo que o Vale dela está demorando. Para quem não sabe, Vale é referente a desafios, né? Quando a gente está em desafios, momentos ruins, em momentos desafiadores. E uma coisa que você tem que se perguntar quando você está no Vale é o que você precisa aprender. Porque alguma coisa você precisa aprender quando você está em dificuldade, está em crise, está em desafio, né? Que foi o que ela perguntou. Era só para complementar o que o Jackson estava falando, né? Falando de Vale, que é exatamente os momentos ruins ou momentos desafiadores, né, Jackson? Exatamente. Então, quando a gente está nesses momentos difíceis, desafiadores, o que é que a gente precisa saber? Vai passar. Relaxa que vai passar. E você precisa encontrar qual a verdade, qual é o aprendizado, exatamente o que você disse, qual o aprendizado que eu posso tirar desse momento que vai me levar para o momento de pico. Exato. E aí, quando você está em um momento de pico, também não é o tempo de entrar na zona de conforto. No caso da empresa, o jovem deu a ideia, a empresa criou um novo sistema, só que eles alcançaram um nível de sucesso que depois disso veio gasto excessivo. Só complementar aqui, Jackson, não sei se a zoada é de qual lugar, mas vocês podem fechar o microfonezinho de vocês para não atrapalhar o pessoal a escutar. Eu acho que é o meu aqui. Pronto, aí tem um negocinho que dá para você, para não aparecer o som, né, para os outros. Perdoe, Jackson, Aqui na nossa atrapalhar, porque eu não estava entendendo. Pode falar. Fechou? Uhum. Então, você está em um momento de pico. Só que, né, no caso da empresa, né? A empresa começou a gastar excessivamente, excesso de autoconfiança, e aí começou a ter queda no faturamento e corte de despesa, certo? E até alguns jovens foram demitidos. Então, por não saber gerenciar o tempo de pico, a empresa cai novamente em um tempo de vale, certo? E o jovem? O jovem estava no tempo de pico dele, né? Tinha sido promovido, só que nesse meio tempo, como ele não perdeu o emprego, estava numa posição estável, boa, começou a ter orgulho do próprio sucesso. Ele estava seguro de si mesmo, ele não ouvia mais ninguém, certo? E aí o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a se afastar dele. E aí agora ele se via em um vale ainda mais profundo do que o momento inicial, certo? E aí ele teve que se lembrar dos ensinamentos do velho. Entre cada vale, entre cada vale existe pico, né? Então, de que modo eu posso administrar cada vale para poder atingir o próximo pico? E aí ele se perguntou, como é que eu devo administrar meu vale? Qual é o bem oculto nessa situação que eu não estou enxergando, certo? Só que nada fazia ele se sentir melhor. E aí ele passou dias e dias nesse estado reflexivo, esse estado de poço profundo, né, que às vezes a gente passa na nossa vida também, já tive vários momentos assim, e a gente pensa que a solução não vai vir de lugar algum, né? Até que, e aí ele também estava se perguntando, o que é que eu tenho que aprender para sair desse tempo? E aí, alguns amigos chamaram ele para uma confraternização, vamos dizer assim, né? Que foi uma confraternização no platô.
O que é um platô? Platô é uma planície, um lugar plano, elevado. Ele não é um pico, mas também não é um vale, certo? Aqui, geograficamente falando, e a metáfora também se enquadra para a nossa vida, né? Ele foi convidado para ir para esse evento no platô e ele pensou assim, é melhor eu ir para esse evento do que ficar aqui nessa depressão. Então ele foi para o platô. Aí lá no platô ele pôde se sentir feliz, ele pôde desfrutar. E aí eu te pergunto, faz quanto tempo que você não tira um tempo para você desfrutar? Para você descansar e refletir sobre o que tem passado na sua vida, né? Então, o jovem pôde ir lá no platô, se recuperar do estresse, relaxar, ficar feliz ao encontrar alguns amigos que ele pôde encontrar lá, certo? Só que o jovem, ele não estava feliz com a situação. Ele queria algo melhor. Ele tinha uma visão positiva de futuro, aquilo que move a pessoa, né? Da mesma forma que aconteceu no início da história, que de forma inconsciente ele já tinha uma visão positiva de futuro, ele também tem essa visão positiva de futuro, certo? Então, ele lá foi bom para ele, mas ele abandonou o platô e decidiu voltar para o pico. Decidiu encontrar ele novamente. Então, ele tem uma nova jornada para o pico. E aí, lá no pico, ele encontra o velho novamente. Na subida do pico, ele já pode também desfrutar do momento presente. A cada instante, ele pode desfrutar o pôr do sol, que ele não desfrutou da outra vez, as estrelas. Ele já pôde ter uma nova experiência, né? Quando a gente não é dominado pelos pensamentos, quando a gente se foca no agora, a gente consegue ter prazeres com coisas simples, né? Eu vejo a Samara, todo dia ela posta o café da manhã dela sem açúcar, café sem açúcar, e sente muito prazer naquele café sem açúcar, se ela quiser comentar aqui sobre café sem açúcar. A gente consegue achar prazer em todo canto, né, já? Se a gente olhar de um olhar diferente. Um olhar diferente. A gente se conecta no agora e sente um prazer com pequenas coisas da vida, certo? É verdade. E aí ele pôde ir lá no pico novamente e conversar com o velho. Então ele perguntou para o velho, como é que pode ser saudável esses altos e baixos? Todos esses altos e baixos não nos deixariam ansiosos e estressados? E aí o velho disse para ele, só se você subir e descer com esses altos e baixos. Quando você verdadeiramente aprende a administrar seus bons e ruins, momentos ruins e bons, você aprende a manter um equilíbrio saudável. Ou seja, é exatamente o que a gente está dizendo. Quando você aprende a administrar esses momentos, você acha um equilíbrio, né? E o jovem perguntou, mas como é que eu faço isso? E o velho responde, você fica em paz quando se dá conta de que você não é os seus picos e você não é seus vales. Assim, não se sente mais como se estivesse em Rússia, certo? E aí, o velho entra em outro assunto aqui com ele, que é com relação ao medo. O velho faz uma pergunta. Quando as coisas começam a dar errado, como que você se sentiu? O jovem disse, péssimo. Então, por que você não mudou o comportamento? Aí o jovem disse, eu tive medo. Medo de admitir que eu estava errado e que precisava de ajuda. Então o velho fala, né? E qual é a origem do medo de uma pessoa? E aí entra no cerne da questão. Então, o jovem, ele não tem um momento de vale, porque ele estava preso pelo medo. E o medo, ele tem uma origem. E no caso, o velho vai responder agora qual a origem do medo. Ele diz que o medo, ele se origina por causa do nosso ego. O nosso ego, ele costuma deixar a gente arrogante, certo? Arrogante quando a gente está no pico e temeroso quando a gente está no vale. E o ego, ele nos impede de ver o que é real.
ele faz a gente pensar que o pico vai durar para sempre, certo? E faz a gente ter o medo de que o vale nunca termine, certo? E aí o jovem foi lá e escreveu no caderno dele: o motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo no pico é a arrogância, que se disfarça de segurança. E o motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo no vale é o medo disfarçado de conforto. Caraca! Anota isso aí. Adorei, viu, Jacques? Ainda mais sua animação é melhor ainda. E agora eu passo a palavra para Samara. Ah, é pra mim? Eu pensei que era pra Adriana. Não, acho que é pra mim. Adriana, só a última. Mim. Gente, é tão bom falar desse livro que a gente já tá aqui há 1 hora, nem parece, né? O pessoal tem ainda tem história aqui. Tem não? Tem quase, não? Acho que não. Com meia hora. Depois talvez 8h20. E viu, Eu acho que para discutir esse livro nós levaríamos umas 3 horas, viu? Porque tem muitos insights, né? Mas não tem que abrir Eu uma tentando sala, fazer lá em outra coisa, né, Adriana? Eu tentando, assim, fazer um resumo daquilo que eu estou igual a Rebeca, eu fiz minhas anotações. Que são tantas coisas que conforme você vai falando, você esquece, né? Então você tem que anotar. E, assim, em meio o que eu entendi do cara, que o medo paralisou ele, né? O medo deixou com que ele ficasse paralisado. E quando ele conversou com esse amigo, um insight que eu tive que nós precisamos ter um amigo, né? Um amigo leal, um amigo que nos dê conselho, que nos vai fazer caminhar, né? E hoje em dia é tão difícil isso, mas nós precisamos ter alguém para poder conversar, né? Falar dos nossos anseios, dos nossos medos, né? Porque se ele tivesse nisso sozinho, ele não conseguiria atravessar. Porque ele só conseguiu caminhar porque ele teve alguém para dar o respaldo ali para ele, para incentivar ele a seguir, né? Então, assim, durante essa travessia dele, ele, assim como as nossas vidas, muitas vezes a gente quer parar, né? Quando ele chegou para subir o pico, ele se deu conta de vários obstáculos. E aí ele fala bem assim, ó, por que tem que ser desse jeito? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos obstáculos, né? Aí ele fala assim, não deveríamos ser felizes? Para ele, a felicidade não deveria ter obstáculo, não deveria ter luta, não deveria ter dificuldade, né? Por que precisamos passar por esse vale? Por quê? Então, assim, eu comecei a me fazer essas perguntas, né? Porque quando a gente lê o livro, a gente quer colocar na nossa vida, né? O que isso vai me ensinar? Como que eu vou aprender a sair disso, né? Aí ele falou bem assim, ó, um dia eu vou rir de tudo isso. Nesse tempo ele parou, pensou, falou assim, mas o amigo dele falou pra ele, né? Você tem que começar a olhar as coisas de um outro ângulo, né? Começar a olhar de outra forma. Aí ele falou assim, ele pensou com ele mesmo, por que esperar pra rir se eu posso rir agora, né? E nisso diz que ele sorriu alto e isso deu um gás para que ele pudesse continuar. Olha só a importância do pensamento, né? Um sorriso muda muita coisa. Um riso alto deu um gás para que ele continuasse, mesmo em meio àqueles obstáculos ali que ele se encontrava, né? Aí ele colocou bem assim, ele fazia as anotações dos insights que ele ia tendo na caminhada para o pico. O modo como você administra seu vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. Como nós estamos administrando os nossos vales? Como nós estamos enxergando as dificuldades da nossa vida, né? Porque eu entendo que a dificuldade ela vem para que a gente possa crescer. E aqui ele ainda não enxergava dessa forma, né? Então aí ele fala assim, ó, quando ele continuava a caminhada dele, e tinha muita chuva, e essa chuva, ela apagou todas as pistas que ele poderia subir por um caminho melhor. E aí, o que aconteceu? Ele teve o quê? Ele teve medo, porque ele parou de olhar para o alvo, ele começou a olhar pelos obstáculos que ele tinha ali, né?
E aí ele usou a boca dele para falar: eu não consigo, nunca vou sair daqui, e se sentiu um derrotado. Olha como é forte, né? Isso é como a gente muitas vezes se coloca nessa condição. O medo, ele nos paralisa em tudo. Ele faz a gente desviar o foco daquilo. Quando a gente tem um foco, o medo vem, ele faz com que a gente não enxergue mais o caminho. Não é verdade? Exatamente. Vocês têm alguma coisa para falar? É quando a gente não aprende, né, Adriana? A gente não aprende, a gente acaba esquecendo do caminho, acaba esquecendo onde é que tem que ir. Sim, sim. Aí olha que engraçado, né? Ele perguntou para si mesmo, ele começou a usar, vamos dizer, as técnicas do amigo, né? O direcionamento do amigo. Por que estar em um vale tem que ser tão doloroso? Por quê? Porque eu entendo que no vale é onde nós aprendemos a ser fortes, né? O soldado, ele é treinado em meia guerra. Então, aí ele faz o sofrimento no vale, é capaz de despertá-lo para uma verdade que você poderia estar ignorando. Olha só que insight tremendo dele, né? Então, assim, esse livro, ele é libertador. Essa é a palavra que eu encontrei. Esse capítulo que eu estou falando é sobre o despertar, né? Então tem muitas coisas que ele foi se despertando e que serviu para a minha vida. Aí ele fala assim, ele pergunta assim, mas que verdade eu estaria ignorando, né? E ele foi e lembrou do amigo dele, que deu aquele conselho, uma visão sensível. Você precisa ter essa visão sensível. E confesso para vocês que eu estou aprendendo sobre isso agora, né? O que é uma visão sensível? É você começar a idealizar os seus sonhos em detalhes, né? É você começar a sonhar, você ainda não tem em mãos, mas você começar a visualizar como se já tivesse. Isso é o que na palavra, na Bíblia, fala assim, tomar posse daquilo que é seu, né? Então, é muito forte. Aí ele fala bem assim, ó, o meu vale é o meu medo. Meu vale é o meu medo. Então, quantas vezes o nosso medo vai nos paralisar? Essa é a pergunta que ficou na minha cabeça. Essa live era um medo que eu tinha, como você disse, há 5 anos atrás. Como eu iria fazer uma live? Meu não é nem há 5 anos atrás, é algo mais. Então, eu vi que o meu vale era o meu medo, que eu precisei. E vocês querem falar alguma coisa? Não, tá ótimo, pode continuar falando pra mim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se é meu fone que tá com eco. Eu tô escutando um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Eu tô escutando um pouquinho de eco, eu não sei se o pessoal tá escutando também. Eu também não sei se é meu fone. Alguém vai falar mais? Quer falar alguma coisa? Mas eu posso escutar bem direitinho, viu, Adriana? Não atrapalhou muito, não. Deu? Uhum. É porque eu tô escutando, eu não sei, eu acho que é meu fone que tá com um ruído, alguma coisa. Eu achei interessante. E aí, o que ele fala? Você falou do medo, né? Referente o vale dele era o medo dele. É exatamente a questão da autorresponsabilidade. Você entender que não é a circunstância, não são as pessoas. É você mesmo que tem o controle de entender que você sai do vale na hora que você quiser. Logicamente tem todo um processo por trás, mas você, quando você se determina a sair, você tem que entrar em ação, né? Sim, sim. Deixa eu comentar aqui. E sabe, né? Você falou também. Eu acabei pulando aqui, mas antes do jovem sair lá do pico, ele avistou um pico mais alto, não é isso? E aí, só que tinha um vale entre o pico que ele estava e esse pico mais alto. E aí ele ficou encantado com aquele pico mais alto e ficou querendo ir. Só que ele olha pro vale e ele sente medo, ele se sente aterrorizado, certo? E aí o velho fala para ele que ele pode transformar um vale em um pico. E aí ele pergunta realmente como é que ele faz isso. E o velho responde, né? Criando uma visão sensível de futuro. E como é que você faz isso? Você se imagina aproveitando um futuro melhor. Você imagina isso com detalhes, né? É exatamente essa questão que a Adriana está falando. E aí o jovem saiu desse pico para entrar no vale para procurar o próximo pico.
que entra nessa parte que você está comentando agora. E nesse vale existia um obstáculo muito maior do que o primeiro pico que ele chegou até o velho, né? Porque esse pico por onde ele queria chegar, alcançar, era muito alto, então os obstáculos eram bem maiores. E ele fala assim que o primeiro aprendizado que ele teve, que ele percebeu nessa caminhada, é que ele mesmo havia criado muitos vales devido ao medo. Então, muitas vezes, não é que está tão difícil, mas a gente, pelo medo, coloca muitos obstáculos, né? Então, assim, uma coisa que me deixou, que eu marquei aqui, ele fala assim, ó, momentos ruins podem continuar, mas se formos além do nosso medo, em pouco tempo começaremos a nos sentir melhor. Caraca! Olha como isso é forte. É muito forte, né? Nós poderemos. Você, com a visão positiva de futuro, você cria um futuro melhor. Agora, se você tiver medo, você vai criar aquilo que você está tendo medo. Você puxa, né? Você suga para você aquilo que você tá com medo. A palavra fala assim, que Jó temia, né? E aquilo que ele mais temia, ele aconteceu. Exatamente. Então, olha só como o livro, ele vem a falar da palavra mesmo, né? Daquilo que Deus deixou para que a gente aprendesse, que muitas vezes a gente não aprende, né? A gente não consegue enxergar, né? E aí ele sentado lá, ele pega e fala assim, ó, como eu queria querer direito. Porque ele entendeu que muitas coisas deixaram de acontecer na vida dele porque ele não soube pedir direito, né? Ele não desejou direito, né? Então, assim, é muito forte. E aí ele começou a riu novamente e se sentiu bem melhor e seguiu a caminhada dele. E aí ele fala assim, ó, que nós temos que evitar acreditar que as coisas estão melhores do que realmente são quando estiver no pico, ou piores do que realmente estão quando estiver no vale. Então é o equilíbrio, né? Nós temos que saber extrair aquilo que é bom quando nós estamos em cima, né? Quando nós alcançamos os nossos objetivos, quando nós estamos nos sentindo bem, mas também olhar aquilo que é de bom no vale, porque o vale não é ruim de todo, ele nos faz crescer, né? Então, aí ele fala assim, faça da realidade sua amiga. O que vocês entendem como isso, gente? Perguntando pra vocês agora, faça da realidade sua amiga. Eu posso falar? Pode. Uma coisa que eu aplico na minha vida, certo? Eu digo até que é um princípio meu. Tudo acontece como tem que acontecer. Aí eu lembro daquele versículo que tem na Bíblia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, não é isso? Então, e a outra coisa é a autorresponsabilidade. Se eu estou nesse momento de vale, foi eu que vim até aqui. Se eu estou em um momento de pico, também foram as minhas ações que me trouxeram até aqui. Então, a autorresponsabilidade e aceitar a realidade como ela é e tomar ação para ir para o próximo nível. Eu faço assim na minha vida. Se alguém quiser comentar mais. Essa fala da Adriana chamou para mim ela chamou a atenção porque ele fala de você perceber o que está realmente acontecendo. Porque muitas vezes, quando você está no pico, você tem uma visão de que é maior, de que está melhor do que o que você imagina, e acaba que não administra direito, ou entra na situação do ego, enfim. E quando você está aqui no vale, você entra numa ansiedade de achar que é pior do que o que está acontecendo, e você não está na realidade. E aí, ele fala várias vezes, verdadeiramente, de você entender realmente o que está acontecendo e trazer a realidade para perto de você e transformar, fazer com que ela seja sua aliada, né? E não entrar num momento ou de sair mesmo da realidade, no pico ou no vale. Se eu me lembro várias vezes na questão, quando estou no vale, meu Deus, desespero, e quando estou no pico, de não parar e observar. Espera aí, o que está aqui, vamos administrar isso aqui direito, vamos ver o próximo passo, enfim.
fez sentido para mim. Então, e aí ele, em meio a tudo isso, depois que ele teve esse insight aí, ele olhou para o pico, novamente, ele viu ainda que tinha um vale gigante para que ele atravessar, as dificuldades que ele tinha até chegar àquele pico era gigante, e ele lembrou do que o amigo dele tinha falado, né? Aí ele fala assim, ó, a ferramenta mais poderosa para ajudar a atravessar um vale e alcançar o pico era seguir uma visão sensível. O que eu entendi com isso? É que quando nós temos um objetivo, nós idealizamos ele, mentalizamos ele em detalhes, como se ele já tivesse acontecido, aquilo ali te dá um gás para você passar pelo vale, para você romper as dificuldades, as barreiras que aparecem, né? Porque esse capítulo aqui fala muito disso, de barreiras que nós temos que romper, que nós temos que olhar para o alvo, seguir adiante mesmo em meio às dificuldades, né? Então, esse é o despertar mesmo, né? Que esse capítulo fala. Aí, então, depois que ele lembrou ele teve esses insights, ele fechou o olho e começou a se imaginar lá em cima do pico. O vento, a brisa, as árvores, a visão. Ele começou a usar os 5 sentidos para que ele pudesse chegar até lá. Os 5 sentidos que ele fala. Peraí, deixa eu só ver aqui um pouco. Que é a visão, né? Que é o sentir o cheiro, o ouvir, né? O tocar, né? Então ele fala assim que para que ele desse ânimo, né? Ele falou que começou a fazer isso. E logo a seguida ele continuou o caminho dele, deu uma respirada, pegou um ar novo e seguiu. Só que logo à frente surgiu um dos obstáculos maiores que ele não estava esperando. Um rio em meio à tempestade que ele teria que atravessar. E aí, o que acontece? Veio o medo novamente, né? Por que nós temos que estar em constante luta, né? Porque o medo, ele vai vir sempre. Ele vai tentar nos paralisar sempre. E nós que vamos ter que estar fortalecidos, né? Olhar, nunca desviar os nossos olhos, olhar sempre para o alto para que ele não nos deixe abater e não nos deixe desistir. E nisso ele tinha uma corda dentro da bolsa dele e ele tentou alçar essa corda para que pegasse. Era tempestade, muita chuva, correnteza, e ele para chegar onde ele queria passar, em meio àquele rio. O que ele fez? Ele parou, mentalizou novamente aquilo que ele queria, qual que era o objetivo dele, e uma força que veio nele, ele se concentrou, jogou a corda e verdade? Demais. Não é? Aí ele fala assim, ó, que desejar... Peraí, deixa eu só... Aqui, ó. Tá, aqui. Depois que ele passou tudo isso, que ele sorriu, tudo, ele escreveu um insight dele. O pico pessoal é a vitória sobre o medo. Quando eu li isso, eu lembrei da mentoria que nós estamos tendo, que fala o seguinte,
que nós temos que comemorar os micros resultados. Caraca! Né? Pessoal, anota aí, ó. Então, assim, Pico pessoal é a vitória sobre o medo. Anota esse código aí. O pico pessoal é a vitória sobre o medo. Que no caso então, são as assim, vitórias, né? Que ele comemorou as vitórias. Sim, sim. E ele comemorou aquilo com... Ele entendeu, né? Após passar por aquela dificuldade gigantesca, né, do rio, ele entendeu isso. Aí ele fala bem assim, ó, que a diferença entre desejar um futuro melhor, ele parado lá pensando, tentando descansar, após aquela exausto, ele fala assim que a diferença entre desejar um futuro melhor e seguir uma visão sensível, a diferença está no que você faz para alcançar. Você desejar só não vai te levar a lugar nenhum. Ela vai te encorajar a prosseguir, mas não vai te tirar do lugar. É o que eu entendi, sabe, do que ele disse. Então ele fala assim, ó, que desejar não conduz a ação alguma. Quando seguimos a visão sensível, queremos fazer as coisas se tornar real. Então, assim, quando a gente tem a visão, a gente tem uma ação para que aquilo se concretize, né? E aí, vocês têm alguma... Pode falar, gente. Me ajuda aí. Pode continuar, tá ótimo. Tô vendo que você ficou bem animada, viu, leitura. Dá para perceber na sua energia você falando desse livro. Mas sabe o que é? Esse capítulo, ele é um capítulo cheio de insights que seria tão... Eu não conseguiria resumir ele assim, porque são muitas coisas que falou comigo, sabe? Nossa, muito bom. Que tocou no meu coração como pessoa mesmo. O que eu preciso melhorar, os medos que eu tenho, que eu acho que é transformador, libertador mesmo, viu? Aí ele fala assim, ó, que nós temos que se manter fiel àquilo que a gente quer e fazer o que realmente é necessário. Então nós precisamos agir. Não adianta só você achar que você vai mentalizar e que você vai conseguir. Você tem que dar o passo. Você tem que seguir, né? Você não pode parar, porque se você parar, não vai acontecer, né? E aí, quando ele chegou lá no topo, ele percebeu que o medo paralisou ele em muitas coisas. Que ele deixou de viver coisas boas porque o medo fez com que ele ficasse... Qual que é a palavra? Não enclausurado. Fugiu a palavra da mente. Paralisado. Paralisado, O medo fez com que ele ficasse paralisado, né? E com isso, o que ele aprendeu? Ele aprendeu que, passando por todo esse vale, ele entendeu que ele era forte, né? Que ele conseguia sair desse vale bem mais forte do que como ele entrou, né? E aí ele fala assim, ó, que ele teve a sensação de uma liberdade nova. Ele se sentiu renovado quando ele chegou lá no pico. Ele viu que ele conseguiu vencer todas as barreiras que teve, que foram muitas. Então ele teve a sensação de liberdade nova e desejava compartilhar com as pessoas com que ele gostava. Isso é uma coisa que eu tenho vivido na minha vida. Esses últimos meses que a gente tem essa mentoria, a gente tem descoberto tantas coisas, a gente tem aprendido tantas coisas, e a gente quer, a todo custo, passar para o próximo, sabe? Assim, você quer, olha esse livro, eu queria que todo mundo lesse esse livro. Só que nem todo mundo quer ler o livro. Então, eu imagino esse sentimento dele, de tudo que ele aprendeu em meio a esse vale. Ele queria partilhar com todo mundo, ele queria entregar aquilo para todo mundo, para que ninguém precisasse passar por aquilo que ele passou. É como se ele quisesse assim, eu vou encurtar o caminho das pessoas que eu amo, ensinando tudo que eu vivi, para que elas não precisem sofrer o que eu sofri. Mas, infelizmente, não é assim, né, que acontece, né? A pessoa tem que querer receber essa mudança, né? A pessoa tem que querer estar ali com você para receber essa mudança. E aí ele sentiu esse desejo de partilhar. Ele voltou a encontrar com um amigo dele, o velho. E o velho disse que olhou para ele, quando ele retornou do pico,
ele foi onde estava o velho, porque ele queria contar para o velho tudo aquilo que ele tinha vivido. E aí o velho falou para ele assim, o velho amigo falou assim, nossa, o seu olhar está diferente. Você está radiante, você está brilhando. Como é bom, né? Como é bom essa energia, né? Tá que nem você, imaginando. Você não imagina que você tá igual. Que bom. Eu tô sentindo aqui. Oh, que bom. Então, ele quis ir lá falar com o velho como foi importante. Como ele foi uma pessoa importante nesse processo de transformação. O que eu aprendi com isso? Como é bom a gente ser grato. Gratidão. Gratidão é uma coisa que poucos têm hoje em dia. E isso é uma das chaves. A gratidão e a humildade. Porque ele fala aqui para o velho que quando ele quer voltar para a família dele, para os amigos, porque ele quer aprender com eles. Olha só que legal. Ele não falou assim, eu vou chegar lá e eu vou ensinar para eles tudo que eu aprendi. Ele aprendeu que ser humilde é uma das chaves também. E que ele tinha muito mais para aprender do que ensinar. Eu fiquei assim, falei, uau! Porque muitas vezes, eu quero ensinar, E nem sempre é assim. Às vezes você vai ter que ficar quietinha, você vai aprender com a pessoa e depois você vai passar aquilo que você aprendeu, né? E o que ele aprendeu, né? Ele falou assim, ó, estava tentando fugir do meu vale e não aprender com ele. Isso muitas vezes a gente faz, né? A gente quer fugir da nossa dor, não aprender com ela. E é nela que nós vamos aprender, né? E ele fala assim, ó, eu entendi que propósito do pico é celebrar a vida. E propósito do vale é ensinar sobre a vida. Olha, uau, gente, isso é demais. Essa é um putz, né, Jaque? Então, gente, esse livro, ele foi assim, ele tem muita coisa que eu não consigo resumir aqui para vocês. Mas tem mais uma expressão que ele fala sobre, que a Rebeca falou, verdadeiramente, ele fala muito sobre a verdade, né? E uma das coisas que ele falou aqui é assim, ó, verdadeiramente, a expressão de verdadeiramente valorizar e administrar seus bons momentos e verdadeiramente aprender e melhorar as coisas em seus momentos ruins. Então, assim, olha que forte isso. Ele faz uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Qual é a verdade contida nessa situação em que me encontro? Ele fala que essa pergunta é que a gente sempre tem que fazer. Qual é a verdade? E aí, gente, vocês estão muito quietos. Exatamente. É porque você está tão empolgada, Adriana, que não quer atrapalhar. Você está passando assim um livro com tanta intensidade. É muito bom, é muito bom. Ai, que bom, gente. Então, quer falar, Rebeca? Não, tá massa, tá muito massa. Então, eu tenho são insights que fazem muito sentido. Sim. E por ser, são muitos. Esse livro, ele tem muitas coisas que você fica assim, a cabeça igual aquele moço, né? Fervendo, assim, de tantas coisas boas. Então, eu sei que depois que ele teve essa conversa com o velho, ele tinha que voltar para a família dele, para o trabalho dele, para a casa dele. E ali ele não sabia que ali seria a última vez que ele veria esse velho amigo, né? E ele voltou para o trabalho dele. Quando ele chegou na empresa dele, era uma empresa muito próspera, era uma empresa de sucesso. Só que ele viu que a empresa estava entrando na ruína. Olha só que interessante, né? A empresa estava entrando na ruína e ele começou a observar os amigos, os companheiros de trabalho. A experiência dele fez com que ele deixasse de ter aquela arrogância que ele tinha lá no início, né, Jackson? Quando você iniciou falando de como ele era, que ele cresceu. Sim. E a experiência dele, o que ele viveu, fez com que ele começasse a observar as pessoas.
E aí, o que ele viu? Ele viu que as pessoas com quem ele trabalhava já não procuravam melhorar mais. Eles estavam estagnados. Por quê? Porque eles ficaram, a empresa cresceu, e eles se tornaram pessoas arrogantes. Né? Porque a empresa era de destaque, eles se tornaram arrogantes, não quiseram mais procurar ter conhecimento, ser criativo, eles estagnaram. Aí entra no comodismo que nós estávamos falando naquela hora, né? Eles se acomodaram, e o que aconteceu? Outra empresa chegou na parada. E essa empresa ameaçou a empresa que eles estavam, né? Ameaçou no sentido assim, olha, se a gente não procurar melhorar, a nossa empresa vai falir e muitos vão ser mandados embora. E qual foi o insight dele? Ele solicitou, primeiro ele viu que o tinha subido na cabeça das pessoas, né? E eles paralisaram ali no tempo, achando que eram os caras, né? E depois ele viu que eles estavam canalizando a energia de forma errada. Eles estavam querendo acusar um ao outro. Por que a empresa estava dando errado? Ninguém quis se autoculpar, né? Ninguém quis falar, não, eu sou responsável por isso, pela minha parte. Porque na empresa que você faz parte de um quebra-cabeça, então você tem que dar o seu melhor, não é? Exatamente. E aí, o que ele fez? Ele viu que a empresa estava se afundando. Aí ele chegou nos colegas de trabalho dele e falou assim, olha, ele colocou para pensar em duas coisas. Ele fez duas perguntas, olha a importância das perguntas. Qual era a verdade contida na situação atual que eles estavam vivendo? Porque essa nova empresa era uma empresa muito grande, uma empresa que tinha um marketing muito grande, e a empresa deles ia ser engolida pelo marketing dessa empresa. Só que a diferença é que eles possuíam o melhor produto. Eles possuíam o melhor produto e a empresa possuía o melhor marketing, vamos dizer assim, né? E aí, o que ele fala? Como podemos aproveitar o bem que está oculto nesse momento ruim? Eu entendi que essa é a pergunta que nós temos que fazer todas as vezes que nós estivermos passando por dificuldade. Como podemos aproveitar o bem que está oculto nesse momento ruim? Ali vai ter uma resposta para que a gente possa sair disso, né? E aí ele pediu para que esses colegas de trabalho no outro dia trouxessem uma resposta. Que eles teriam que procurar uma estratégia para sair disso tudo. E aí, no outro dia, na reunião, uma mulher falou bem assim, ó, que esse produto que eles tinham iria ser a melhor... Não, peraí, gente, desculpa aqui. Perdi aqui, gente. Não, como podemos aproveitar o bem e que está oculto nesse momento, né? Então, ele entendeu que a arrogância anterior havia feito com que eles perdessem até a unidade entre eles. Que a unidade é diferente de união, né? Então, por isso que eles estavam indo à ruína. E aí, uma das funcionárias lá nessa reunião, que ele fez essas perguntas, passado a noite, meditaram e falaram assim, mas peraí, nós temos o melhor produto. As pessoas conhecem o nosso produto como sendo o melhor. Então, nós precisamos encontrar uma forma de melhorar esse produto e que essa grande empresa, quando ela estiver divulgando, ela vai acabar fazendo um marketing para a gente. Porque as pessoas conheciam o bom produto. Não sei se eu estou sendo clara, gente, nessa parte. Meu fone está com eco. Mas dá para escutar. Oi, vocês estão me ouvindo? Dá para escutar direitinho, Adriana. Pode ficar despreocupado, pode falar. Ah, tá. Aí um outro funcionário falou assim, ó, a verdade é que eles têm um orçamento gigantesco de marketing. Nós temos que nos concentrar em algo que sabemos fazer melhor. Então, eles voltaram à origem. Eles começaram a fazer perguntas e tentaram achar respostas, e não se achar na arrogância de que sabiam tudo. E quando eles começaram a fazer isso, eles descobriram, eles se sobressaíram da dificuldade. Por quê? Porque eles fizeram um produto ainda melhor e acabaram num jogo de uma inteligência muito grande, fazer com que a grande empresa trabalhasse para eles, né? De graça. Não é verdade? Então, assim,
olha só como foi necessário ele viver o vale e aprender para poder ajudar o próximo, né? Então, assim, ele salvou a empresa, né? Porque ele fez com que a empresa tivesse união novamente, olhasse para o propósito, para que eles pudessem atravessar aquele vale que a empresa estava atravessando, né? Aquela dificuldade financeira, o risco que ele e os amigos estavam correndo de ficar desempregado. Então, olha que interessante. E eu acho que é isso, gente, a minha parte. Ah, tinha só outra coisa que ele fala aqui, que eu anotei, que ele fala assim, ó, ele quis se tornar um homem melhor e ele começou a mentalizar o que ele queria ser de melhor para ser um marido melhor, porque ele era apaixonado por uma moça, e ele falava assim, eu não posso voltar a ser arrogante, eu preciso ser um homem melhor. Como que uma mulher me quer? Como que uma mulher deseja o homem? E ele começou a mentalizar como que ele poderia ser um homem melhor para dar o amor para aquela menina que ele era apaixonado, né? E ele começou a ter a visão detalhada, e isso com o tempo, o que aconteceu? Ele conquistou essa moça também. Olha o poder que nós temos quando nós usamos a visão sensível, né? E aí no final ele fala bem assim, ó, de que modo devemos administrar um vale? Uma pergunta que ele fez, e ele deu um insight. É possível sair do vale mais rápido quando conseguimos sair de nós mesmos, no trabalho mais útil. Então ele conseguiu deixar a arrogância dele parceiro dos amigos, né? Viver em unidade com os amigos, porque lá atrás as pessoas nem queriam mais saber dele. E na vida pessoal sendo mais amoroso, que é o que a palavra fala, né? O amor vence tudo, né? E ele conseguiu isso. Ele aprendeu como lidar, e com isso ele começou a ajudar muitas outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas ou parecidas com ele, né? Caraca. Então ele fala assim, ó, que vale são os momentos em que sentimos falta do que não temos. E picos são os momentos em que valorizamos o que temos. Então vamos valorizar aquilo que a gente tem, né? Vamos amar mais, vamos ser parceiro mais, vamos trabalhar com mais amor. E é isso, gente. Show! Alguém tem alguma coisa? Agora... Falei bastante, né, gente? A Samara vai falar os insights dela sobre o livro. Opa, o áudio tá desligado. Tá sem voz. Não tá ouvindo. Tá sem áudio, Samara. Vai dar certo, é só mentalizar. Visão positiva de futuro. Já o áudio da Samara sai. Qualquer coisa tu sai da live. Visão sensível. Aí eu vou chamar aqui de novo. Acho que dá certo. Esse livro é demais, né, gente? Demais, demais. Assim, li 2 vezes, né? Do começo do ano pra cá. Deixa eu tentar aqui incluir a Samara de novo. Acho que tá aqui no processo do Instagram. Samara já dá certo. E o bacana é que cada vez que a gente vai lendo, vai tendo mais insight, vai mostrando mais coisa. Quando eu li da primeira vez, eu estava num momento, agora em outro. Então... E ele fala com a gente em todos os momentos, né? O livro, ele fala pra gente em alguns aspectos da nossa vida. Se você tiver um momento ruim, aí você se pergunta, qual a verdade nessa situação? Agora, se você estiver em um vale e quer sair dele, aí você vai identificar
e aproveitar o bem oculto em cada momento. Gente, na hora que eu fui falar, o povo me ligou e o áudio não prestou mais. Eu digo, rapaz, eu vou trazer, não vale. Eu vou ter que aprender alguma coisa. Oh, Jesus. Mas que bom, fiquei muito bom, viu, Adriana, que você falou, muito importante, muito mesmo. É incrível como esse livro ele é pequeno. Ele é uma fábula, é uma história, né? E a gente, a princípio, parece até que não vai ter nada de diferente na nossa vida. Ele é um dos livros que eu passo para os meus clientes, como a Rebeca falou, tanto eu sou mentora como sou coach de empreendedores, de empresários. Entrou até um dos meus clientes aqui, que foi um divisor de águas para ele, esse livro também. Principalmente quem está no empreendedorismo, a gente passa por muito vale, muito pico, tem que aprender, porque senão você passa muito rápido pelos picos, que são momentos muito bons, são momentos de vitória que a gente tem, por conta de que, às vezes, da arrogância, né? Vou até botar carregando. Acredita que a fase que a gente está determina quem nós somos, o que não é verdade, né? Não vai determinar quem a gente é, nem independente se for um vale ou se for um pico. E eu vou trazer 3 pontos aqui primordiais que para mim faz total diferença, que a Rebeca me deu uma missão, que era falar sobre pico. Quando a gente está no pico, o que a gente aprende, né? É um pouco mais difícil de eu falar de pico. A gente fica até mais fácil a gente falar de vale, de dificuldades, de medo, né? Mas o que a gente pode aprender quando a gente está no pico, quando a gente está num momento bom de vitória, né? Que eu acredito que é o que a gente quer, o foco é a gente tentar se manter o máximo possível no pico, é a gente tentar se manter o máximo possível nos momentos bons, nos aprendizados, né? Quando a gente está nessa fase. Aí eu trouxe 3 pontos para mim que é primordial. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho, gente. Que eu tô sem fone. Sim. Pronto. O primeiro ponto, que para mim ele é primordial, que até a Adriana falou muito bem, é referente à gratidão, né? Tanto você tem que ter gratidão quando você está no vale, você está na dificuldade, você está com um problema, como você também tem que ter gratidão quando você está na vitória, você está passando por um momento muito bom da sua vida, né? Principalmente para quem tem negócio, quem está empreendendo. A gente passa por alguns momentos muito bons de faturamentos, de crescimento como profissional, e a gente precisa perceber que a gratidão ela tem que se manter também quando a gente está no momento bom. Que para que isso? Para que a gente consiga lembrar do que a gente aprendeu lá no Vale. Aprenda quando a gente está no momento difícil. Porque quando a gente está no pico, está no momento bom, está nas vitórias, a gente tem que lembrar de onde é que a gente veio. Porque se a gente não lembra de onde é que a gente veio, aí a gente acaba caindo muito mais rápido, sai desse estado de momentos bons, sai desse estado de vitória, né? De pico mesmo, literalmente, lá de cima, achando bom, ganhando dinheiro, faturando, e aí cai para o vale, que são desafios, são momentos complicados que a gente tem na nossa vida, né? E exatamente para quê? Para manter o nosso ego, arrogância, vaidade sob controle. A gente tem que lembrar de onde é que a gente veio, exatamente para que a gente mantenha, entenda que a gente tem que controlar essa fase para não subir, que é o que a gente infelizmente vê muito, né? Acaba subindo para a cabeça. Samara, Oi? Incrível isso que tu falou, pode repetir de novo? Você mantém o ego? Para que você tem que manter a gratidão quando você estiver no pico, exatamente, para que você mantenha o ego, a arrogância e a vaidade sob controle. Excelente. Para que você mantenha esses 3 pontos sob controle. Porque, infelizmente, quando você está no pico, quando você está no momento bom da sua vida, é que nem aquele... Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Pessoas mudam quando tem dinheiro. Pessoas mudam quando tem status. Potencialidade. Então, assim, infelizmente tem que lidar com isso. Então, a gente tem que ter essa gratidão, lembrar dos nossos vales, para que continue se manter o máximo possível no pico, tá?
Um outro ponto também que para mim é primordial é exatamente o que eu até estava falando, né? Quando você está por conta exatamente da arrogância, vaidade, enfim, o ego, né? Outro ponto para passar para vocês. Aí eu falo isso, gente, tá travando. por experiência própria mesmo, né? Eu comecei a empreender muito cedo, eu comecei a empreender, eu tinha 15 anos, com 19 anos eu já tinha uma empresa, eu já tinha uma filial, já tinha... Vocês estão escutando? Tô ouvindo. Tá travando um pouco. Vocês estão escutando ou tá travando aqui para vocês? Tá travando um pouquinho a imagem, mas tá dando para ouvir. Tá travando um pouco. Tô ouvindo bem. Pra mim travou a Samara. Agora travou. A mim também. Travou. Sobre essa questão da gratidão aí. Vocês estão escutando? Só te ouvindo. Pronto, Vocês escutaram aí até que voltou. Vocês escutaram até que parte, pelo amor de Deus? Você estava falando, acho que da última vez que aqui travou para mim, que você começou a empreender muito cedo. Desde os 15 anos, Isso, que você já tinha filial. Eu falo por experiência própria, porque eu já tive em picos onde a minha arrogância aumentou. Eu achava que eu era o que eu tinha conquistado, eu achava que eu era o status que eu tinha, e isso confunde muito a nossa fase. Também já tive em momentos onde vocês têm que parar para pensar exatamente nisso. Vocês não são a fase que vocês estão. Vocês não são a fase que tanto faz estar no momento ruim como bom. Isso não é vocês, não é o que vocês são. Isso é somente uma fase que vocês estão vivendo. E muitas vezes eu me peguei fazendo isso. Quando eu estava em vales, eu me pegava achando que eu era aquilo, um fracasso, eu achava que eu era a pessoa que não tinha capacidade, que não ia conseguir aprender, como também já vivi picos aonde a roça subiu, eu achava que eu era aquilo que eu tinha conquistado, e o que de fato não era, né? Tá cortando, travando aqui um pouquinho para mim, não sei se vocês estão escutando, casa, tá me escutando? Tá. Nós estamos escutando, a sua imagem tá travando, mas eu tô escutando. Também. Tá travando, né? Agora travou tudo. Ai, meu pai. O Carlos pegou o código aí, manter o ego, a arrogância e a vaidade sob Quem controle. tiver em casa, se puder me dar um feedback, porque eu tô vendo vocês todos travados, eu não tô escutando vocês. Isso, exato. Exatamente o que eu passei, né? Dos dois lados. E uma das coisas que você tem que lembrar é exatamente sobre isso. Ai, gente, eu tô tendo muita paciência hoje com essa internet. Eu acho que é a internet aqui de casa. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, tá ótimo, Samara. Sim. Tá. E um outro ponto também muito importante é o que a Adriana também falou muito bem, pontuou muito bem, é referente à contribuição, né? Falando até sobre a mentoria que vocês estão fazendo. Como é importante a gente ensinar e passar o nosso conhecimento quando a gente está numa fase de aprendizado e com tudo que a gente está aprendendo. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Contribuindo. Tudo que a gente está aprendendo, a gente está passando para o próximo. Então, assim, uma coisa que eu falo para vocês, quando vocês estiverem no pico, ensinem as pessoas. Isso também mantém sob controle e você consegue se manter muito mais tempo no pico. Quando você ensina para os outros, você passa o conhecimento para as pessoas, né? Do que você aprendeu quando você estava no vale, do que você está aprendendo quando você está no pico. Isso para mim também faz total diferença, que o livro ele deixa isso muito claro, né? É um dos pontos principais para mim, exatamente porque ele entende que ele precisa contribuir com o outro.
E o livro todo é exatamente o jovem, né, com o velho explicando para ele. Então, assim, quando ele entende que a sabedoria está em também contribuir com a vida do próximo, ensinar, isso também é uma chave primordial para mim, né? Exatamente esses 3 pontos que eu queria passar para vocês, que para mim é o principal. Só um comentário sobre esse último ponto aí, Samara. Uhum. Quando o jovem aprende do velho a filosofia sobre picos e vales, o velho diz que ele precisa ensinar para outra pessoa. E no final do livro, quando ele já está velho também, e já está morando lá no pico, chega uma moça, se eu não me engano, e ele passa a filosofia para essa moça. Mas se ela se comprometer a compartilhar também com outros. Então, um dos pontos finais do livro é exatamente isso. Transborde conhecimento. Transborde aquilo que você aprendeu para os outros. Quando você ensina, você aprende mais, né? Exatamente. Isso é muito importante. É isso aí. Exatamente. Tá vamos. Pessoal, alguém que está aqui tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui, o Sócrates, a Sara, a Iris Costa, Camila, Marcos Almeida, fotografia, o Carlos Brito, o Jonas Queiroz, a Lu, Silvia Vitorino. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a gente, sobre algum assunto do livro, ou para alguém especificamente, a gente está com o espaço aberto para perguntas. E quero agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, a presença do Jack, da Samara, da Adriana. Parabenizar a Adriana, que estava ali com o frio da barriga e está aqui, que trouxe que, sim, o que ela trouxe me deixou em alguns momentos arrepiada. E é isso, sabe? Estou destravando, gente. Estou destravando. Eu que agradeço você, Beca, porque eu queria te agradecer aqui, né, publicamente, porque é um destravar isso para mim. Eu estou rompendo com o meu medo. Então, quando eu falo para vocês que esse livro falou muito comigo, é isso. Eu estou rompendo, eu não estou olhando as circunstâncias, não estou olhando. Eu quero prosseguir, dar um frio da barriga, dar um medo, mas eu falei assim, eu não vou desistir. Eu vou caminhar. É isso aí. E foi muito bacana. A gente quer ver você montando a próxima live. Você escolhe um livro, algum assunto, convida a gente vai estar lá assistindo. Bora! Feito! Também gratidão. Gratidão pelo. Estão. Travou. Voltou? Samara, gratidão. Gratidão pelo seu tempo, pelo conteúdo que você trouxe aqui pra gente, para as pessoas que vão assistir. Esse material vai ficar salvo no YouTube. Depois a gente manda o link, compartilha com todo mundo. E Jack também. Gratidão, gratidão. Alguém que vai estar aqui com vocês. Obrigada, essas Rebeca. Experiências. Agradecer a Samara também por ter aceitado o convite. Gratidão, Samara. Gratidão. O convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Show. Obrigada, gente. Vamos fazer um print. Deixa eu tirar aqui os comentários pra gente fazer um print. Pronto. Consegui. Oi? Vocês conseguiram? Aí. Deus. Foi. Pessoal, gratidão. Um abraço pra vocês.